Olá, pessoal, bom dia a todos. Nos perdoem pelos 3 minutinhos de atraso. Estávamos aqui fazendo alguns últimos ajustes. Eu sou Marcelo Faustino, gerente de vendas de governo da Red Hat, e mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A ideia hoje, agradeço primeiramente o convite da CSI, nosso principal parceiro do Espírito Santo, representado aqui conosco pelo Almir, por esse convite para falar um pouquinho para vocês sobre as nossas tecnologias da Red Hat e falar um pouquinho sobre a jornada de transformação digital. Almir, por favor. Bom dia pessoal, obrigado aí Marcelo Faustino, bom dia a todos os participantes. A gente vai tentar fazer nessa 1 hora uma otimização do tempo de vocês, espero que consigamos trazer uma mensagem positiva do que esse mundo open source, o código aberto, está trazendo de evolução no sentido dessa transformação digital, que é o que a gente está envolvido. Eu acho que nunca na vida de ninguém foi exigido tanta novidade no setor de desenvolvimento. A gente, como CSI, nunca foi tão exigido, a Red Hat também nunca foi tão exigida, no sentido de prover soluções que simplifiquem o dia a dia, ou seja, que transformem serviços de uma forma digital. E é exatamente isso que a gente vai estar observando. A gente vai estar vendo que tipo de soluções a Red Hat tem hoje a nível de código aberto, que ela traz garantindo a qualidade desse código aberto, que é uma subscrição, a manutenção e o suporte desse código aberto, a estabilidade desse código aberto, e exige da CSI, nosso time está participando também, a certificação, ou seja, para que quem precisar de apoio na implementação e na utilização desse produto, conte com a CSI, o parceiro local, parceiro referência, certificado Red Hat, e que tem o privilégio de estar fazendo esse evento aqui com vocês. Eu agradeço demais a todos os participantes e vou voltar a bola aí para o nosso amigo Faustino para ver o que acontece, e obrigado. Obrigado, Almir. Sempre um prazer estar junto com a CSI, falando um pouquinho de tecnologia para o mercado. Pessoal, gostaria de pedir mais uma pequena desculpa, na verdade, já com 2 minutinhos aqui, 2 imprevistos. A minha câmera parou de funcionar, infelizmente, tomei banho, passei perfume, mas não vou poder aparecer para todos, porque aparece só um quadro amarelo. Mil desculpas, um outro imprevisto. Vocês devem ter ouvido alguns cachorrinhos latindo aqui, já os expulsei, mais uma vez, desculpe. Gente, a nossa agenda hoje, eu vou falar um pouco para vocês do roadmap que a Red Hat tem criado para transformar os seus clientes governamentais nesse ciclo do digital. Mas é claro que o governo aqui é como um exemplo de segmento, mas a arquitetura demonstrada, assim como as tecnologias que mostrarei, servem para qualquer segmento, para qualquer projeto, falaremos disso. Na sequência, o Germano vai falar um pouquinho para a gente, vai mostrar um pouco mais dessas tecnologias, demonstrar um pouco mais na prática, um pouco mais técnico, bem legal. Então eu começo rapidinho, um pouco de conceito, para depois o Germano complementar com a cereja do bolo, com a demonstração. Obviamente que já temos uma série de iniciativas de digitalização de serviços no governo, não é uma novidade para ninguém. Então a gente vê aí diversas entidades já começando alguns projetos bem interessantes. O GovBR, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, uma iniciativa do governo federal, em que eles criaram um grande portal para a centralização dos serviços de todo o governo federal. Existe também o GTD.gov, esse é um grupo de trabalho criado pelos estados em conjunto com a ABEP, em que secretarias de TI, secretarias de planejamento de todos os estados se reúnem para discutir uma arquitetura corporativa de transformação digital dos serviços. E a mesma coisa vem acontecendo também em iniciativas pontuais nas mais variadas prefeituras pelo país. Aqui eu trago alguns exemplos. Nem todos são projetos Red Hat, não é esse que eu trago aqui. O que eu quero comentar para vocês é que a digitalização de serviços no governo, ela é uma realidade. Ela não é um futuro, ela está acontecendo agora, e óbvio que eu sou obrigado também a usar aquele nosso clichê, o atual clichê, né, de que a pandemia realmente está acelerando a necessidade desta transformação digital, não tem para onde correr. Então, isso já é uma realidade. Eu separaria o processo de transformação no setor público em 3 grandes pilares. O primeiro, redução de custos. Segundo, melhorar a experiência do cidadão. E o terceiro,
permitir que a economia que gira em torno da sociedade tenha um ganho de competitividade através de ferramentas digitais fornecidas pelo governo. A partir desses 3 pilares, nós temos alguns importantes princípios estratégicos. Como é que eu posso reduzir custo? Atendendo de uma forma mais eficiente, então, atendendo mais, com menos custos, com mais transparência, segurança, privacidade, isso gera segurança, gera um acompanhamento melhor do cidadão, e sempre a transparência e a colaboração de informações traz benefícios nos custos para um governo. Toda a comunicação entre governo e público precisa ser orientada ao cidadão. Então, quantas vezes a gente, nossa, eu preciso emitir a segunda via do boleto do meu IPVA. Onde eu emito esse boleto? É no site do Detran? É no site da Secretaria da Fazenda? Onde exatamente que é? Preciso emitir um alvará de funcionamento. Onde eu emito? Em qual secretaria? Em qual local? Não, a gente não sabe, porque os serviços eles não são orientados ao cidadão, são orientados aos processos governamentais. Isso precisa mudar, precisa ser orientado ao cidadão. Os serviços precisam ser de fácil acesso através de uma plataforma unificada, seja um aplicativo, seja um portal, e é importante que o governo libere o poder de seus dados, o poder das informações, para que as empresas usem esses dados para inovar. Aí a gente pode falar um pouquinho de startups, a gente vai comentar um pouco mais para frente. E esses princípios geram uma série de iniciativas em TI. Então, obviamente, para eu reduzir custo, eu preciso ter melhor eficiência de produtividade. Então, minha infraestrutura, eu preciso alocar mais aplicações usando menos infraestrutura e preciso que meus times desenvolvam mais sistemas com menos tempo. Preciso que meus sistemas legados, que não foram preparados para essa jornada digital, para esse novo volume que o digital traz, estejam prontos para se integrar com os novos aplicativos mobile ou as novas plataformas de governo digital. Então, eu preciso que esses sistemas sejam modernos, prontos para serem escalados. Aplicativos precisam ser lançados, plataformas de governo digital precisam ser lançadas, exatamente o que a gente comentou em relação à centralização da disponibilidade dos serviços. Não dá mais para tratar os sistemas de forma isolada. Esses sistemas eles precisam se conectar, precisam conversar. Para que eu ofereça algo orientado ao cidadão, eu não posso ter um sistema em cada secretaria que não se fale. Se um serviço permeia por diversas secretarias do governo, é importante que esses sistemas se conversem e isso seja ofertado como único serviço ao cidadão. E, por último, é importante que as APIs sejam abertas, que exista uma iniciativa de abertura de dados através de APIs, para que empresas se acelerem utilizando esses dados. Um exemplo disso, para ficar mais claro para todos, é os Correios. Os Correios abriram a API de consulta de CEP. Que e-commerce, por exemplo, não precisa de uma consulta de CEP, né? E tem vários outros dados de posse do governo que são interessantes para serem usados pelas empresas para aceleração de seus negócios. Essas iniciativas em TI geram algumas necessidades de mudança de plataforma. Então, eu preciso pensar em como automatizar a entrega de aplicativos, como posso implementar DevOps para entregar aplicativos mais rápidos e reduzir custo de infraestrutura, como expor os meus serviços legados através de APIs. Preciso ter uma infraestrutura que suporte tanto as minhas aplicações legadas, como essas minhas novas aplicações orientadas a microserviços. Afinal, se eu tiver duas infraestruturas completamente separadas, com administrações distintas, vou ter que duplicar o meu time para poder controlar isso, não faz sentido, não vai atender o ganho de competitividade e a redução de custos. A TI híbrida, apesar de ser um ponto ainda muito discutido, ela é uma realidade, é uma forma ágil de se entregar infraestrutura extremamente importante, e super importante também a adaptação e transformação de operações digitalmente, evitar qualquer outro modelo de operação. E é claro que pensar nessas iniciativas, pensar nessas plataformas, exigem algumas mudanças fundamentais na forma como vocês entregam seus aplicativos. Falamos até hoje muito de web services, expor web services. Será que esse ainda é o modelo correto para se controlar? A quantidade de conexões vai aumentar exponencialmente. Então, ficar só expondo web service é suficiente? Talvez pensar num modelo de gestão de APIs seja algo mais interessante para viabilizar essa gestão. Minhas aplicações atuais e legadas são monolitos. Se eu continuar trabalhando somente com monolitos, certamente seria um problema de escalabilidade. Então, eu preciso orientar as minhas aplicações a microserviços. A implementação de CI/CD, DevOps, é essencial para uma
entrega mais rápida de aplicativos. Máquina virtual, a máquina virtual ela chega a ser 15 vezes mais pesada que um container. Se eu tenho uma necessidade e um volume extremamente grande de acessos, preciso pensar em formas mais leves de chegar lá. E preciso também pensar em formatos que me permitam ter maior flexibilidade da minha aplicação, seja para promoção entre os ambientes, integrando com a minha esteira de integração contínua, ou seja, para movimentar essas aplicações para uma cloud. Então, a utilização dos containers também vai de encontro a essas iniciativas. Queria comentar agora alguns exemplos de transformações digitais em algumas secretarias de governo para a gente pensar um pouco como as tecnologias da Red Hat podem atender. A primeira delas é uma oferta de saúde digital. Quando a gente pensa na rede pública de saúde, existem alguns desafios bem básicos que talvez não são claros para todos. Mas um deles é, se eu vou no hospital A hoje e amanhã eu passo no hospital B, dentro do próprio estado do Espírito Santo, possivelmente, dependendo do sistema que cada hospital desse usa, não há um compartilhamento de dados. Então, se eu faço um exame no hospital A e faço uma consulta no hospital B, no dia seguinte, é possível que o hospital B solicite o mesmo exame, porque ele não tem acesso aos dados do prontuário A. Imagine, então, isso multi-estado, né? Se eu for atendido no Acre e na sequência estiver em São Paulo, certamente não há um compartilhamento de informações. Para isso, existe uma iniciativa do Ministério da Saúde de criação de um grande repositório de dados nacional para que todas as secretarias estaduais compartilhem os seus dados com o Ministério. E, a partir daí, os dados dos pacientes sejam compartilhados para todas as secretarias. A partir dessa iniciativa, muitos estados também têm criado seus barramentos de dados estaduais. Desta forma, podemos unificar todos os dados dos múltiplos sistemas que existem no sistema de saúde em um grande Big Data e, a partir daí, permitir que os sistemas de atendimento consultem esses dados, que a gente tenha uma identificação única do paciente e esse dado seja compartilhado entre todos. Aqui nós temos uma série de ganhos, além do atendimento ao paciente muito mais efetivo, evitar duplicidade de exame, evitar duplicidade de receituário, fornecimento de remédio, além do tratamento de dados efetivo, uma base histórica de esse paciente teve Covid-19, como eu tratei, qual foi o resultado, então, estatisticamente, quantos atendimentos foram realizados hoje, quantos quartos eu tenho hoje, quantos leitos eu tenho hoje, são informações que às vezes a gente vê na TV, mas que a forma que estão sendo processadas ainda são manuais. Então, a ideia é de automatização desse processo de dados. E, para isso, a Red Hat oferece, através do seu portfólio de integração, todas as tecnologias necessárias para essa integração, seja com o Ministério da Saúde ou para a criação do barramento de dados estadual. Os departamentos de trânsito também são casos bem interessantes de transformações que vêm acontecendo. Vocês já devem ter visto como exemplo o CRLVE e a CNHE. É um aplicativo do Denatran, ou seja, não é um aplicativo estadual de cada estado, ele é do Denatran, em que o Denatran oferta para os cidadãos a possibilidade de baixar tanto a sua CNH quanto o seu CRLV, que é o documento do carro, no seu celular. Para fazer isso, cada Detran precisa informar ao Denatran, ou seja, você pede para o Detran estadual a habilitação no CRLV e CNHE, e o Detran estadual informa ao Denatran. Então, e é uma tecnologia bem complexa, através de socket, enfim, é um exemplinho que parece ser algo super simples, mas que gera uma certa complexidade para a implementação dentro das companhias. Mais uma vez, o portfólio da Red Hat também pode apoiar. Outro ponto interessante, quem nunca precisou de um despachante para resolver um problema do Detran, né? Eu não faço a mínima ideia como resolver, é burocrático, não tenho tempo para ir até o Detran. Então, como posso fazer? Muitos Detrans têm começado iniciativas de criar despachantes digitais, sejam para ofertar todos esses serviços através de um aplicativo fácil para o cidadão, ou disponibilizar APIs para que os próprios despachantes integrem seus próprios sistemas com o Detran, eliminando assim atendimentos presenciais. Temos ainda diversos serviços de secretarias de fazenda, automação de emissão de guia de recolhimento de impostos, seja para emitir a guia em si, ou automação dos processos para cálculo, né, que muitas vezes envolvem tarefas manuais, a ideia é acabar com isso. Abertura de APIs para transparência de dados, automação dos processos de fiscalização, utilizando machine learning, inteligência artificial, e digitalização de processos de contribuinte. Então, eliminação de papel, eliminar atendimento presencial. Também são algumas iniciativas que o nosso portfólio de integração
tem apoiado algumas secretarias de Fazenda. Posso comentar ainda do Open Banking. Muito tem se falado sobre esse tema. Recentemente, o Banco Central lançou a resolução para que todos os bancos, ou alguns bancos de alguns segmentos, cada um com algum tipo de informação, implementem o Open Banking. Qual que é o objetivo do Open Banking? Criar uma competitividade maior entre os bancos, que nós, como cidadãos, tenhamos mais opções de ofertas. E se eu precisar sair do banco A para o banco B, isso seja simples, que as informações sejam compartilhadas entre eles. Ou seja, maior competitividade e menos preço para nós clientes. Então, também temos alguns projetos nesse sentido com o nosso portfólio de integração. A questão é, como eu disse lá no início, a criação de um governo digital deve ser orientada ao cidadão, sempre. E é por isso que pensar numa arquitetura corporativa é essencial para uma oferta única para o cidadão, independente com qual entidade, órgão, secretaria ele esteja se relacionando. Estamos falando muito de governo por ser o exemplo deste meu tema, mas esse é um fato que serve para qualquer business. Quantas vezes já não ouvimos nas mais variadas apresentações, materiais por aí, que hoje em dia todas as empresas devem ser empresas de software, né? Aqueles vários outros clichês também de exemplos como Netflix, Uber, etc. Mas isso é verdade. São plataformas que são orientadas ao cliente digitalmente. E é assim que as empresas deste nosso novo mundo devem se comportar para atingir as pessoas e atingir esse novo modo de se comunicar. Pensando em governo específico e uma arquitetura corporativa, é algo que eu queria demonstrar para você um pequeno fluxo. O cidadão ele vai acessar um portal, um aplicativo. A partir daí, ele precisa ter um login único, um usuário e senha único para se relacionar com o governo ou com a empresa, independente de qual sistema, qual serviço que ele esteja solicitando. Ele precisa ir lá preencher um formulário de solicitação de serviço. Ele precisa ter um protocolo. Este protocolo precisa ser gerado para que ele possa acompanhar o andamento do serviço, saber exatamente onde está, conseguir controlar SLA, enfim, conseguir ter andamento e saber exatamente como prever o término deste processo. E aí eu tenho o meu problema lá embaixo, das minhas aplicações legadas. Então, como é que essas aplicações legadas vão suportar esse novo volume de acessos? Como já dissemos, através da containerização e a automação do processo de desenvolvimento. Assim eu consigo que essa aplicação legada tenha mais performance, esteja mais pronta para o digital e consigo dar mais agilidade para os meus times de sistemas darem manutenção nessas aplicações conforme as necessidades que surgirem para acompanhar o mundo digital. Mas e afim, como eu conecto essas minhas aplicações legadas aqui em cima, ao meu portal e ao meu aplicativo? E aí é que entra um barramento de APIs corporativas, ou um formato de integração ágil, onde eu consigo expor APIs dos meus sistemas legados para esse portal, consigo desenvolver microserviços que se integrem com esses legados e exponham APIs para esse portal ou esse aplicativo, ou consigo virtualizar dados através de algumas plataformas de segmentação de dados, para que também consiga expor lá para cima. E a partir daí, então, entregar como uma plataforma única orientada ao cidadão. Pessoal, muito obrigado. Corri rapidinho aqui para colocar o meu ponto. Gostaria de comentar que ficarei online no chat, então, por favor, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, não deixem de nos enviar no chat, que a partir daí posso também responder, assim como bater um papo, trocar algumas ideias com vocês. Germano, por favor, agora a gente entra na parte mais divertida da apresentação, sem dúvida, e vamos tentar falar um pouquinho para vocês, um pouco mais tecnicamente, das capacidades de alguns produtos que vocês viram nos meus slides. Muito obrigado, bom final de semana, boa sexta, boa quinta, fiquem bem. Legal, pessoal. Obrigado aí, Faustino. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Quero agradecer também mais uma vez ao nosso parceiro estratégico, a CSI, na pessoa da Almi, que nos convidou para estar juntos aqui falando um pouquinho sobre as tecnologias da Red Hat. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre um caso de uso real e a gente também vai conseguir juntos conversar e tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham. Fique à vontade para perguntar no chat. E aí a gente vai se falando.
Então, pessoal, um dos casos que a gente vai apresentar aqui, vai conversar com vocês, é sobre o modelo de saúde digital. O Faustino fez um overview, uma introdução bem legal sobre esse tema. E a gente vai falar, inclusive, também sobre a adoção desse cenário voltado para o Covid-19, que, de fato, a gente teve que reinventar a saúde, reinventar muitas coisas que a gente tinha como normal, e eu creio que agora a frase mais falada é o novo normal, né, que a gente ouve, porque a transformação digital teve que vir, de fato, de uma forma bem direta e bem rápida. E uma formação bem interessante que Paulo Rubini fala é que, de fato, a informação ela gera conhecimento e ela tem valor. E um ponto bem interessante é que o novo petróleo do mundo, hoje em dia, não é mais minério nem outro tipo de mineral raro. De fato, hoje, o novo petróleo é a informação. Só que essa informação, ela, de fato, somente tê-la de várias fontes distintas, ela gera praticamente a desinformação, porque ela não tem uma utilidade direta. E olhando para isso no segmento da saúde, a gente vai ver que o Dr. Edmund Jackson, ele fala que 5 horas é a diferença entre salvar e a gente conseguir perder uma vida. E para a gente conseguir entender isso, nada melhor do que a gente tocar num caso em que praticamente a gente foi pego de surpresa, que foi o do Covid-19, da epidemia que começou e, de fato, a gente teve que reinventar muitas coisas, muita forma de como a gente trabalhava determinados temas. E para a gente poder tocar nesse ponto, complementando até o que o Faustino falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação digital. A gente sabe que existe no nível de governo, não somente governo, mas também de empresas e entidades filantrópicas e etc., que existem preocupações urgentes e diretas, que uma delas é o combate à violência, o combate à criminalidade, a erradicação da pobreza e da fome, outros também que são a mobilidade urbana, o transporte de cargas de forma mais ágil e o próprio toque, como a gente falou, relacionado à saúde. E, de fato, a transformação digital ela começa quando a gente muda um pouquinho o mindset de como as coisas trabalham, trazendo os conceitos de agilidade. A gente sabe que no governo, muito dos cenários em que a gente via estava muito focado e muito acoplado nos processos de forma manual, que usava o papel. E essa transformação digital ela vem trazer uma inovação que permite que a gente comece a utilizar recursos em que deixa de utilizar muita coisa no papel e que essas informações elas passam a estar distribuídas. Só que essas informações distribuídas, de fato, elas podem estar disponíveis, e nesse cenário aqui, a gente vai ver o caso bem específico da saúde, é que você tem vários hospitais, você pode ter órgãos, você pode ter entidades que têm informações importantíssimas para o tratamento, tem informações importantes de pesquisas que estão sendo realizadas, mas se esses dados não conseguem estar disponíveis para que tanto os médicos consigam utilizar, como também os órgãos públicos consigam ter esses dados a nível nacional, regional ou estadual, de fato, essa informação ela passa a ser muito irrelevante e não consegue trazer o valor que, de fato, ela precisa. Por isso, a gente vai ver que um dos grandes desafios que a gente vê na integração é de conseguir enriquecer esses dados e deixar eles de forma distribuída, para que qualquer um dos órgãos consiga utilizar de forma instantânea, em tempo real, de fato, e essas informações, tanto sendo de pacientes como de ações do governo, consigam se somar a outras ações de outras entidades, outros órgãos municipais ou até outros órgãos estaduais que consigam atuar de forma conjunta na resolução e na solução de problemas, que nesse caso a gente vai ver um cenário voltado muito para a saúde, em que no início
a gente viu que a pandemia ela acabou ocasionando uma disruptura em que muitos dos países não conseguiam ter as informações de uma forma centralizada, e a gente não tinha dado para conseguir tratar essa pandemia, e demorou um bom tempo, quase 90 dias, até que essas informações conseguiram estar disponíveis para que outros países e até outros órgãos conseguissem utilizar esses dados. E aí é onde a gente vê que de fato, as integrações elas ajudam a gente a extrair o valor e agregar essas informações na solução de problemas. E para isso, a gente vai ver uma arquitetura que é proposta, que a Red Hat trabalhou em cima do próprio Covid-19, vários arquitetos e engenheiros da Red Hat espalhados pelo mundo, eles trabalharam em cima de uma arquitetura em que ela é baseada em 4 pilares. Uma delas é APIs, eventos, padrões de integração e dados. Falando um pouquinho sobre essas informações, a gente vai ver que o mundo hoje é das APIs, ou seja, desde a geladeira automatizada que informa para você o que você precisa comprar, até a própria câmera OCR, que identifica a sua placa e vê se você está regulamentado ou não, a gente vai ver que toda essa troca de informações e dados, elas acontecem baseado em APIs. E os eventos, que permitem que você tenha uma linha temporal de tudo que está acontecendo, baseado em data, hora, em momento que aconteceu, e garantindo para você que você possa ter uma timeline das informações à medida que elas foram sendo injetadas e permitindo que você consiga trazer, até fazer um reprocessamento, que a gente chama de um replay desses dados e reutilizá-los para um novo processamento. Padrões de integrações mais modernos que simplificam o desenvolvimento de ferramentas e integrações. A gente via que, principalmente os programadores que desenvolviam Java, que tinham uma grande curva na construção, porque a especificação de contrato, de frameworks mais modernos, frameworks que eles poderiam utilizar, e às vezes os contratos não eram idênticos do que ele estava consumindo, do que ele estava provendo. Isso gerava um grande gargalo, uma grande curva no processo de construção de arquitetura e desenvolvimento. E aí a Red Hat apresentou para o mercado e para a comunidade o modelo de arquitetura open, que permite que você possa trazer agilidade, que permite que você possa escolher, de fato, as ferramentas que você, de fato, quer utilizar na construção dos seus produtos, que no final do dia vem trazer uma agilidade e que faz com que você consiga cumprir, de fato, todo o benchmark de entrega de produtos. E esse é o modelo de arquitetura e de aplicações modernas. E só para ressaltar um pouquinho também sobre arquiteturas modernas, quando a gente fala de arquiteturas modernas, não fala da gente jogar fora todo o legado, porque até um dos processos de modernização de aplicações significa a gente desacoplar pequenos pedaços das aplicações, trazer para mundos novos, como mundos de container, que permite escalabilidade, uma verificação de saúde do conteúdo, um redeploy, umas esteiras de entregas automatizadas, e que no final do dia garante que você consiga fazer manutenções sem parada nenhuma dentro da sua infraestrutura de aplicações, como também do seu parque tecnológico. E para conseguir entregar isso, trazendo para esse modelo de saúde, mas ele se aplica também a outros cenários, como os próprios DETRANs, as próprias secretarias de saúde, a Red Hat tem um portfólio chamado Red Hat Integration, que é um bundle que ele oferece como uma camada enterprise de containerização, o próprio OpenShift, que ele faz toda a parte de controle, faz toda a parte de gerência das aplicações, ciclo de vida, garante a disponibilidade, também traz recursos como, que a gente fala mais tecnicamente, como auto-scaling, que permite que você consiga crescer e fazer o downsize do seu ambiente à medida que o seu cliente necessita, ou seja, aumentou a demanda de clientes, ele consegue fazer essa escalabilidade, diminuiu a demanda dos clientes, ele consegue trazer para um cenário mínimo de disponibilidade, e ele vem trazer também padrões modernos de integração. Uma grande curva que a gente tinha de construção de integrações é que a gente não tinha componentes previamente construídos. E trazendo para o portfólio de integration, a gente tem um produto chamado Fuse, que ele é específico para construção de integrações, em que ele traz
internamente dentro dele mais de 300 componentes que permite você facilitar e construir integrações de uma forma bem mais simplista, como banco de dados, fila de streams, brokers de comunicação, construção de web services, construção também de serviços de JSON. Também permite que você consiga, por exemplo, comunicar de forma nativa, como o próprio Faustino mostrou o modelo de arquitetura do RNDS, que você consiga falar nativamente com o protocolo FHIR, que permite que você consiga se comunicar sem a necessidade de ter todo um conhecimento tecnológico de como você precisaria fazer a construção desse componente, como você precisaria, de fato, desenhar. Então, ele abstrai toda essa parte de componentização que garante que, no final do dia, você tenha um ganho de entrega a nível de produto. E, como a gente falou, você também pode expor isso baseado no API Management, que faz toda a gestão, faz o controle, e não somente o controle de acesso, que permite você criar chaves para parceiros, para clientes externos, mas como até monetizar a utilização dos recursos das suas APIs, que ajudam vocês a identificar, de fato, aonde é que está sendo gargalo, quem é que está consumindo mais recursos ou serviços, e trazendo também uma facilidade no processo de atualização de APIs, que a gente sabe que acontece. Normalmente, quando se atualiza as APIs ou elas estão sendo expostas numa nova release, praticamente os clientes precisam reconstruir os clients e os contratos que estão sendo consumidos, e através do TreeScale, como API Management, ele faz toda essa abstração para você, em que o seu cliente consegue consumir as APIs tanto nas versões antigas ou nas versões novas que estão sendo disponibilizadas, sem ele precisar reconstruir esse contrato, o que traz uma camada de abstração que facilita a entrega de fato dos recursos. E como uma camada de auditoria por trás disso, a gente tem o SSO, que é o nosso Single Sign-On, que, falando em arquitetura e transformação digital, permite, por exemplo, que você consiga reaproveitar provedores de autenticação externos, por exemplo, que a própria comunidade ou os próprios contribuintes não precisem, por exemplo, solicitar a secretaria, os órgãos municipais e federais para a criação de uma credencial de acesso, mas ele poderia, de uma forma bem simples, por exemplo, utilizar o próprio e-mail dele do Google. Isso serviria como um provedor de acesso para que ele conseguisse consumir os serviços ou também ter acessos às camadas privadas a nível de sistemas, o que traz para um desacoplamento para dentro das aplicações e dos órgãos, que eles não vão precisar ter todo esse controle de forma de processo, de criação, autorização, mas o próprio usuário ele consegue fazer a liberação e acesso dele, trazendo a disrupção para dentro dos sistemas, e no final do dia trazendo uma agilidade muito grande para os clientes no processo de consumir os serviços e as aplicações. E para a gente poder trazer um cenário real, esse aqui é um cenário em que a Red Hat, junto com o Ministério de Saúde da Argentina, ele construiu. O Ministério de Saúde da Argentina ele tinha uma grande necessidade de conseguir mapear todo o processo de saúde interno do país, ou seja, quem estava sendo atendido para tratamento de doenças graves e até atendimento do própria pandemia do Covid, e conseguir trazer essa informação para dentro do Ministério da Saúde para que ele conseguisse enriquecer e ajudar ele na tomada de decisão. E eles disponibilizavam através de aplicativos mobile para que o próprio cliente conseguisse, de fato, fazer o cadastro dele, informar se ele tinha alguma doença grave ou não, ter acesso até as áreas que, de fato, eram as quarentenas ou que estavam com fluxo muito grande de pandemia, para facilitar e conseguir trazer, de fato, ajudar na tomada de decisão. E a Red Hat foi um grande colaborador para o Ministério da Saúde da Argentina, que ajudou ele, através das nossas tecnologias de container e de arquitetura de integração, a construir toda essa parte, toda essa
essas aplicações que faziam parte do ecossistema deles. Falando um pouquinho sobre a arquitetura técnica, é mais ou menos o que a gente apresentou lá sobre o nosso bundle de integration. Vários órgãos, vários hospitais, perdão, geravam essas informações e o nível de detalhe era que, através do protocolo FHIR, as integrações que eram construídas em cima do Fuse, ela conseguia se conectar lá na máquina de resultado de exames do COVID, aquelas máquinas laboratoriais, em que eles conseguiam extrair esse dado de forma nativa da máquina e trazia para o Ministério da Saúde, então não havia interação humana, a probabilidade de erro nos dados era muito menor e ajudava ao Ministério da Saúde ser mais assertivo na solução e na estratégia de combate à pandemia. E esses dados conseguiam ser cacheados para que também as entidades privadas, os hospitais privados conseguissem consumir essas informações e também ajudar no combate e entender também o processo, o momento que estava vivendo no combate da pandemia. E tudo isso no ecossistema de ferramentas, ele era disponibilizado e provido através do nosso TreeScale, como ferramenta de API Management, que ajudava os clientes a ter acesso de uma forma bem descentralizada e disruptiva. Então, durante todo o processo de atualizações e modernização, os clientes não tinham nenhum gap, conseguiam acessar as informações de forma bem direta, sem ter quedas, sem ser necessário janelas de manutenções. Tudo acontecia através de uma esteira em tempo real. Esse é a grande pegada em que a gente vê quando fala sobre modernização de aplicações. Permite que a gente consiga trazer atualizações a nível de processo, a nível de codificação, de uma forma em que não precisa se reconstruir ou ter uma parada brusca do nosso ambiente. Tudo acontece de forma bem em real time, através de uma plataforma de Kubernetes Enterprise como o OpenShift. E aqui é o exemplo real que a gente vai demonstrar aqui, de como é o aplicativo, ele se chama OpenHealth. Se você quiser, você pode olhar até aí no seu iPhone, no seu dispositivo que tem Android. Você pode baixar e você vai ver que ele disponibiliza todo um mapa da Argentina, em que você vê onde está o ciclo de maior contaminação. Eles já conseguiram controlar essa questão do Covid-19, já está numa curva bem baixa de consumo. E eles conseguem também trazer para dentro desse aplicativo novas funcionalidades que permitem a eles, por exemplo, mapear o número de hipertensos, de diabéticos, entendeu? De pessoas que estão com câncer e com doenças graves. Então, eles conseguem até gerenciar e direcionar para hospitais que estão com carga menor de pacientes ou que não estão com pacientes que estão com Covid, e consegue ter toda essa questão de roteamento de informações e de acesso. Lembrando que, como a gente falou lá na frase inicial do Paulo Rubini, a informação, de fato, ela só tem valor se a gente conseguir, de fato, extrair ela para a aplicação. E esse foi um cenário bem legal que o Ministério da Saúde da Argentina conseguiu construir e praticamente quase zerar os casos de Covid interno deles. Como é que funciona todo esse processo? Ele basicamente é dividido em 4 passos. Primeiro, o cidadão argentino ele se identifica, e aí ele pode se identificar com um e-mail, com um número de celular, ou com o número de registro dele, que é equivalente ao nosso IFP. E aí é feita uma pesquisa na base local do governo argentino, e identifica aquele paciente, aquela pessoa, aquele cidadão argentino, e aí ele complementa e consegue fazer até reconhecimento facial para, através da foto da pessoa que é retirada, conseguir identificar que, por exemplo, o Juarez é o Juarez. Também você consegue utilizar de fora do solo argentino, ou seja, os imigrantes conseguiam fazer esse processo e também conseguiam identificar se era o momento correto deles voltarem para o país.
conseguia identificar as localidades em que estavam a quarentena de fato acontecendo e saber se, por exemplo, se foi flexibilizado ou não esse processo da quarentena. Conseguiam ter informações mais detalhadas sobre os sintomas que o Covid apresentava. Dado inicialmente que a gente tinha informações que apenas era dificuldade de respirar logo no primeiro mês, e logo depois a gente viu que teve a falta do olfato, a falta do paladar, alguns apresentaram até dores pelo corpo. Então, tudo isso foi se somando e ajudando na tomada de decisão e na identificação de todos os sintomas que envolviam o Covid. E isso era disponibilizado através de dashboards para a população e também para todo o governo do Ministério da Saúde, para que ajudassem eles a tomar a decisão correta no processo em que estava fazendo o combate do Covid. E aqui eu vou passar com vocês aqui um vídeo que a Red Hat gravou junto com o Ministério de Saúde argentino, que fala exatamente sobre todo esse fluxo e como é que foi esse processo de modernização. É um vídeo de 2 minutos, é bem rapidinho. E aí depois a gente vai voltar para a nossa demo. En Argentina el sistema de salud está fragmentado. Hay gente que se atiende en el sistema de salud público, gente que tiene obras sociales, sindicales y gente que tiene seguros privados de salud. Todos deberían acceder, no importa su condición social, no importa su nivel de ingresos, a la misma calidad de atención. Deixa eu ver aqui como é que a gente sai para... En Argentina el sistema de salud está fragmentado. Hay gente que se atiende en el sistema de salud. Parou aqui. Então, seguindo adiante aqui, a gente vai para a nossa demo. Para a gente conseguir demonstrar aqui o cenário que a gente vai propor aqui de solução, aplicação que ajude a gente identificar os casos de Covid que estão acontecendo em outros países
e também pelo mundo, trazendo a localização também por cidade. Um cenário importante é que a gente pode ter um repositório em que o volume de informações que ele possa vir seja um volume bem grande de dados, em que as aplicações de integração vão consumir esse endpoint de serviço REST, e todas essas informações ela entra num stream de eventos, em que a gente consiga fazer uma timeline, ou seja, a linha do tempo da medida que as informações forem chegando. E o interessante disso é que, quando a gente trabalha com filas de streams, você não precisa, de fato, ter um grande workload para processar essas informações e gerar o resultado, porque o stream de dados ele é preparado para receber um grande throughput de informações, e para a gente poder até mostrar um cenário real de como o stream funciona, o próprio Netflix que você utiliza, ele utiliza a fila de streams, ou seja, então quando você está movendo o ponteiro do teu mouse, está passando pelas seções dele, e depois você observa que quando você acaba de ver um filme e volta, ele traz lá, como na tela principal, logo temas que você visitou, que você passou em cima do mouse, é porque ele fez todo esse processamento baseado de streams de forma transparente para você. E para a gente poder entender a volumetria disso, nós estamos falando de 13 petabytes de informações que são geradas por dia para o Netflix. Então, é um volume gigante de dados e informações que alimentam, por exemplo, o sistema do Netflix, e ele faz o processamento à medida que você necessita. Que no nosso caso aqui a gente vê que é esse modelo de serverless, de serviços em fios, em que são construídos com as nossas tecnologias mais modernas, que é o Quarkus, o nosso framework subatômico, que além de ter um volume de throughput bem alto, ele também consome um volume de informações muito menor, ou seja, processos Java que você tinha que ter 500 megabytes, entendeu? E quase 2 cores de processamento para poder ter um ambiente de fato íntegro e conseguir se processar. Hoje, com 35 megas de memória e 0,01 core de processamento, você consegue executar esses workloads e consegue também escalá-los nessa mesma telemetria de 35, 40, 100 megabytes de memória de consumo. Então, e você traz para isso containers mais modernos, aplicações que conseguem estar disponíveis em 0,07 milissegundos de processamento, ou seja, você consegue criar containers em 0,07 milissegundos, na realidade, né, de processamento. E essas informações são injetadas no banco de dados não relacional, como o MongoDB, que é o que de fato faz sentido quando a gente fala de aplicações Cloud Native. E ele é disponibilizado num dashboard que a gente denominou como 19 Tracking, que também é um dashboard montado em cima de arquitetura Quarkus, gerando todos os gráficos e todas as informações que a gente vai ver. Então, para a gente conseguir ver isso, deixa eu mover aqui essa janelinha aqui da ferramenta aqui, para conseguir mudar aqui de tela. Aqui a gente está na console, vou conseguir minimizar. A gente está aqui na console do OpenShift, todo mundo está conseguindo ver aí? Essa aqui é a console do OpenShift 4. Esse aqui é um cluster em que ele tem 7 nós, sendo 3 masters e 3 worknodes, e com um volume de dados considerável. E dentro desse cluster daqui nós temos vários projetos, e dentre deles o Covid-19, que é onde a gente vai, de fato, ver todo o nosso workload aqui. Dentro desse próprio namespace, que a gente chama, nós também temos aqui um cluster de Kafka, que é o que vai ser o nosso barramento de streams, que produtizado para a Red Hat a gente oferta para os clientes como a MK Streams, que é um cluster que ele tem 6 instâncias, sendo 3 instâncias de produto e 3 instâncias de replicação de dados, o que permite que você, por exemplo, possa ter
esse mesmo streaming de eventos é distribuído entre sites diferentes, eles não precisam ficar na mesma localidade, ou seja, a informação que chega, por exemplo, no órgão, ela poderia, de forma transparente, ser replicada para órgãos que estão em outras localidades, em outras regiões. E aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente está aqui dentro do projeto. Eu vou criar um novo projeto dentro do OpenShift. Vou denominar como Webinar. CSI. Criei esse projeto. Eu tenho aqui o meu repositório Git, em que estão os dois projetos que a gente falou. Um deles é o COVID Data Fetching, que recebe as informações no throughput muito elevado e lê informações de dados que são disponibilizados em repositórios CSV, ou seja, simulando boa parte do que a gente vê no Brasil, que as informações são alimentadas por tabelas. Para a gente poder olhar a nível de código aqui, de como ele é escrito, você vai ver aqui duas rotas que são construídas dentro aqui do OpenShift, aqui dentro do desenvolvimento do Fuse, que uma delas é uma rota que lê as informações baseadas em tempo dos CSVs, faz o tratamento desses dados e envia para uma fila de streams. Então, observa, todo o processo de roteamento e de integração, ele se resume exatamente nesse bloco aqui. Ó. Esse bloco aqui, você cria toda uma integração em que traz toda uma lógica em que ele processa arquivos CSV, faz toda a estrutura dele e envia para uma fila Kafka, que é o MK Streams. E depois ele, baseado nesses dados que estão dentro desse stream de eventos, que é o Kafka, nós pegamos e fazemos todo o enriquecimento dos dados e enviamos para uma base de dados MongoDB. Observa que uma integração entre o Kafka e o MongoDB, você faz exatamente, praticamente aqui, tirando a linha de log em duas linhas. Por quê? Porque toda essa parte que o desenvolvedor precisaria se preocupar de construir endpoints, construir codificação que falasse com Kafka ou com MongoDB, o Fuse entrega isso como componentes, ou seja, traz aceleração muito rápida a nível de desenvolvimento para que o desenvolvedor, de fato, foque no que faz sentido, construir as integrações e entregar, de fato, a oferta de valor do sistema. E o outro projeto, que é o Tracker, é o dashboard que vai apresentar essas informações. E aqui você vai ver que ele pega e lê todas as informações que estão dentro da base de dados JSON e publica isso como uma aplicação web construída com Quarkus. E como é que a gente faz o deploy disso dentro de uma infraestrutura do OpenShift desses dois projetos? É simples. Através de uma linha que a gente chama de source to image, você pega e executa isso via linha de comando, ou pode executar também através de uma esteira. E você faz todo o processo de build das aplicações, criação da imagem, criação do build da aplicação, testes, tudo isso, sem a necessidade de você precisar se preocupar. Eu vou construir uma máquina virtual para deployar isso, tem tantos steps, tem a validação de segurança, tem a validação de performance. Hoje a Red Hat, quando ela entrega todas as imagens, que a gente chama de imagens de containers, imagens base, elas passam por um processo de certificação da Red Hat, que pode também ser executado através do Quay.io, em que todas as imagens, a Red Hat garante que ela tem um maior nível de performance, não existe falha de segurança e que também nenhuma aplicação que é executada dentro
dentro dessa imagem base, que no final do dia vai ser os containers, elas consigam ser construídas sem a execução de um usuário com privilégio. Por que isso? Uma das coisas bem interessantes, quando aconteceu no ano de 2018, quando houve uma falha dentro do próprio Kubernetes, em que vários sabores do Kubernetes que haviam espalhados, a injeção de dados conseguia dar acesso à infraestrutura do Kubernetes. O único que não se conseguiu ter acesso de fato nativamente ao sistema operacional foi o OpenShift, porque por essa questão da segurança em que ele é construído, em que ele é idealizado para que, de fato, o container, você só consiga ter acesso aos dados do container. E esse foi dos modelos que a gente viu que a Red Hat entrega e que, de fato, funciona. E para a gente poder buildar para a gente conseguir fazer o build desses dados, a gente vai pegar e vai executar aqui, ó. Esse é o processo de construção de uma aplicação feita em Quarkus, em que ele, durante o processo de build, ele vai pegar, vai construir, já vai fazer o processo que a gente chama de source to image, vai baixar essa imagem padrão do repositório do OpenShift, vai trazer para dentro dela o binário do Quarkus e vai construir isso como um container dentro do próprio OpenShift. Esse processo é um processo que demora alguns minutos, mas aqui ó, a gente já vai ver de fato, dentro desse projeto COVID-19 Tracker, essas aplicações funcionando e rodando. Nesse caso, nós estamos compilando aqui o data fetching, que é o que vai fazer todo o enriquecimento dos dados. Para a gente olhar, ó, aqui é a linha de comando do que está sendo executado. Então, ele está fazendo toda a validação, toda a leitura dos dados em tempo real. Você também consegue, dentro do próprio OpenShift, ter acesso à console do container. Então, se o administrador precisa fazer um troubleshoot mais detalhado, ele consegue ver. Ele também consegue ver os eventos que aconteceram no processo de construção do container, de uma forma de linha do tempo. E você também consegue ver o nível de consumo em que esse container está sendo executado naquela hora. E aqui, dentro dessa aba aqui de roteamento, é como o serviço do tracking está sendo exposto para que a gente consiga consumir. Observa que a gente cria as rotas baseado nos serviços que estão dentro do OpenShift. Eu vou abrir aqui. Vou até compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho com esse aplicativo. Essa rota aqui para disponibilizar para vocês. Opa, consegui aqui. Se vocês quiserem acessar aí, deixa eu ver se o meu chat está liberado aqui. Eu não estou conseguindo enviar pelo chat. Eu não estou conseguindo aqui colocar no chat, mas eu coloco aqui depois para vocês, eu vejo para a gente disponibilizar. E aqui a gente vai ver ó, a aplicação, que é o Track, que a gente consegue, por exemplo, ver lá no Afeganistão quanto estão os casos de Covid. E se a gente quiser, por exemplo, olhar aqui o nosso vizinho, a Bolívia, como é que está a curva de crescimento dele. Observa, por a gente usar um stream de eventos, a gente conseguiu temporizar essas informações. Então, a gente conseguiu trazer uma linha do tempo. No Brasil, os dados também. Em outros países, como o Equador, ou como a Índia, que tem valores um pouco mais elevados. Então, observa,
de fato, a gente vai ver que as informações por si só, sem o enriquecimento dos dados, elas não conseguem trazer valor, mas quando a gente começa a somar todas essas informações, os dados, a gente consegue extrair mais valor e uma tomada de decisão de uma forma mais assertiva. E esse aqui vamos dar uma olhada aqui na console. Aqui eu estava buildando, deu uma falha porque eu já acabei de implantar a aplicação lá. Mas, de fato, o que a gente vê aqui dentro aqui do OpenShift, deixa eu mover essa caixinha aqui, que eu não estou conseguindo. Opa, consegui. A gente vai ver aqui que as aplicações estão aqui operacionais, tanto o DataFetch, como a nossa aplicação de tracking, utilizando recursos mínimos. Se você for ver o nível de consumo de CPU e de memória, são valores bem básicos, que é o que a gente está utilizando a nível da aplicação. A aplicação em real time faz todo esse processamento. O fluxo de entrada e de saída de informações, a gente também consegue acompanhar todo esse processo. A gente consegue ver a imagem de registro que foi utilizada para construir essas aplicações dentro do OpenShift. E aí, pessoal, nesse momento eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem. O Faustino pode me ajudar também, se o pessoal tiver alguma dúvida. Obrigado, Flávio, conseguiu compartilhar. Se vocês quiserem acessar daí também a aplicação de forma remota, fique à vontade. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa ajudar vocês? O Germano, o pessoal estava escrevendo algumas perguntas, algumas dúvidas, só que eu tive que reinicializar aqui e eu perdi o histórico. Eu não sei se a Suzy tem isso, porque foram feitas algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu vi aqui uma pergunta do Daniel Santiago sobre a Umbrella, se a solução da Red Hat do TreeScale API Management é análoga. Então, a nossa solução de API Management, ela totalmente compliance com os padrões de API Management. O que talvez acontece é que quando a gente soma os conceitos a nível do nosso bundle de integration, que, por exemplo, você tem o TreeScale com uma camada de... Deixa eu deixar aqui para não sair. Opa, senão vai sair. O que a gente tem no TreeScale é que a gente tem uma oferta de valor mais detalhada que, por exemplo, se você precisar usar uma camada de autenticação, de provedor de autenticação para suas APIs, você consegue adicionar no TreeScale, por exemplo, o SSO. Se você precisar enriquecer os dados ou utilizar um grid em que persiste algumas informações para que as aplicações não precisam, por exemplo, a todo momento consumir o banco de dados, você consegue adicionar o data grid. E isso é legal porque você traz toda a componentização dos recursos que você quer ofertar. Diferente de alguns vendors que a gente vai ver, que ele te oferta uma caixa que tem tudo. E aí acaba que você precisa ter um número bem mais elevado de recursos, ou você acaba trazendo mais coisas do que você precisa. Dentro do portfólio da Red Hat, por a Red Hat trabalhar só com projetos open source, ela garante que você, de fato, consiga utilizar exatamente aquilo que você precisa para aquele momento. Mas você consegue ter os mesmos recursos que o Umbrella entrega para você. O Eliandro... Opa. Acho que esclareceu. Agradeço a pergunta do Daniel. Agradeço a galera da CSI que também está participando aí, a todos vocês, muito obrigado. Tivemos uma acolhida bastante importante de pessoas que participaram, e agora já deu o horário, a maioria já deu uma saída, mas foi muito, muito produtivo, foi muito efetivo, você mostrou
coisa acontecendo, né, que é o importante da solução, mostrou o diferencial que é o open source com o acautelamento e o cuidado da Red Hat, e eu acho que foi bastante produtivo a todos nós. Eu agradeço muito a você. O Carriere também entrou, não sei se ainda está, que é o comercial que atua aqui conosco. Faustino também, não sei se continua. E agradeço a todos vocês, agradeço demais a você, Germano. Parabéns aí pela apresentação. Parabéns ao Faustino também. Legal, pessoal. Eu vou deixar aqui o e-mail de contato, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode fazer o contato com o Almir, ou pode mandar essas dúvidas técnicas que a gente vai ajudando em conjunto, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, Almir. Mais uma vez, muito obrigado. Okay. Uma boa tarde para vocês, pessoal. Muitíssimo grato a você.